Boa noite a todos aqueles que nos prestigiam com esse horário de reflexões. É bom que lembremos que esse horário não estamos aqui para dar aula, não estamos aqui para ensinar a ninguém, estamos aqui batendo um papo. Eu tenho 71 anos, trabalho com história desde 1969 para 70 e, obviamente, de vez em quando aqui eu posso cometer alguma falha, não de saber, mas alguma falha de memória, alguma troca de palavra, alguma coisa, mas com certeza a gente vai fazendo o nosso trabalho, vai discutindo, vai conversando e quem sabe a gente vai acertando os nossos caminhos. Tá ok? Então vamos em frente com o nosso Reflexões, aguardando aí a chegada do nosso querido amigo Ronaldo Gomes. Muito bem. Já está ele aí, vamos conversando. Obrigado aí pela chegada do nosso querido amigo. E estamos aqui, firmes e fortes. Mas vamos lá, Ronaldo, seu boa noite para os nossos amigos. Boa noite a todos, paz e saúde. Gratidão, Tá ok, meu irmão. Por mais um trabalho nosso junto com todos vocês. Isso aí. Qual é a finalidade? Deixa eu deixar bem claro para vocês. A finalidade desse nosso trabalho é simplesmente fazer com que, nessa pandemia, vocês possam procurar pesquisas sobre a conversa que nós temos aqui. Seria muito bom que vocês observassem o que a gente fala, observassem o que a gente informa e depois nos dissesse: ó, Paulinho, aquele dia você errou, aquele dia você trocou as palavras, etc. Seria muito bom que vocês fizessem isso, até para facilitar todo o nosso trabalho. Tá ok, jovens? Então vamos lá. Ronaldo, eu publiquei no meu Facebook, eu publiquei a questão do incêndio da sexta estação da linha férrea inaugurada no ano de 1858. A estação de Japeri foi a última a ser inaugurada. Nós já conversamos aqui que a estação sofreu um atraso por conta da morte dos chineses, que eram os grandes construtores de ferrovias do mundo, mão de obra perfeita, organizada, etc. E aqui eu cheguei a publicar também no meu Facebook, tá? É bom que vocês consultem lá. Tem uma foto, a gente achando uma sepultura, é uma foto do sargento Medeiros, do Corpo de Fuzileiros Navais, está aí. E também eu coloquei na minha página, se não me falha a memória, uma foto do bar da estação de Japeri. Bom, no governo, quando se desmontou o esquema ferroviário brasileiro, esse esquema começou a... Oi. E recentemente, o Geraldo nos informou também que ela foi reformada. Foi recente, antes do incêndio agora. Isso. Eu ia chegar lá. O desmonte do nosso circuito ferroviário, na nossa cobertura ferroviária brasileira, começa
efetivamente com Juscelino Kubitschek. O Washington Luiz já dizia que governar é construir estradas. Eu não sei se vocês atentam bem ao detalhe das construções. Não sei se vocês atentam. Seria muito importante, queria só registrar aqui, apareceu agora para mim Luiz Antunes. Abraços, amigo, excelência, Paulinho do Leopoldo, pelo nosso Dia do Amigo. Grande abraço, Luiz Antunes, tá? Pelo Dia do Amigo. E, na minha concepção, Dia do Amigo é todo dia. Para mim, Dia da Mãe é todo dia, Dia do Pai é todo dia. Nós temos um canteiro de flores, de afeto, que nós temos que cuidar todo dia. Não se esqueça. Sempre. A questão do amigo, dos parentes, etc., é alguma coisa que nós temos que cuidar todo dia. Luiz Antunes aqui me chama de excelência, porque eu trato por excelência todos os meus amigos. Ô, excelência, tudo bem e tal? Por quê? Porque são excelências. São amizades excelentes que a gente tem. Volta e meia eu chamo o Ronaldo. Fala, excelência. São amizades que a gente possui. Não tem como tratar de outra forma. Por que eu vou tratar só juiz de excelência, só promotor de excelência na audiência, etc. Lá é uma obrigação pela formalidade. Aqui fora não. Aqui fora não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui fora o que permanece é o gostoso princípio da amizade. Mas voltemos ao nosso querido Dom Pedro II. Dom Pedro II começa a criar ferrovia não porque ele quis, mas quem começa com essa proposta é o Barão de Mauá. O Barão de Mauá começa com essa proposta de criar ferrovia. E cria uma ferrovia que é um filé, Ronaldo. Você sai lá do... Esqueci lá o nome do cais, da beirada ali do antigo mercado. Você sai do cais lá, não era a Praça 15 de Novembro, porque é óbvio, o 15 de Novembro não tinha acontecido ainda. Aliás, quero dizer aos nossos amigos que você vai na Praça 15 de Novembro, eu talvez tivesse que ter lá o Marechal Deodoro, tivesse que ter algum republicano presente na praça. Mas quem está na Praça 15 de Novembro é o príncipe regente Dom João. Está lá a estátua de Dom João na Praça 15, saudando Portugal. Porque você só tira a cobertura para uma autoridade superior. Então você está lá saudando Portugal na Praça 15 de Novembro. Qualquer dia, Ronaldo, nós vamos sair a campo, eu vou convidar você. Sim. Nós vamos fotografar no Rio de Janeiro as estátuas que estão fora do lugar. Sim, as estátuas que estão trocadas. E eu, de vez em quando, mando um e-mail, mando um ofício, perguntando por que aquela estátua está naquele lugar. Eu tinha um amigo que adorava fazer isso, era o Coronel Ivi Teixeira Xavier. Morava lá em Cabuçu. Um montão de filhos. O filho dele hoje é coronel do Exército Brasileiro. Era o comandante da guarda do Hospital do Exército ali, do HCE, ali em Triagem. E o Ivi tinha essa mania e juntava comigo. Deixa eu parar só um instantinho. Rafael Duarte, obrigado. Andréia Sheila, obrigado. Rosa Facuri, minha querida irmã, um grande abraço. Michele Carvalho, Geraldo, firme e forte.
a grande turista Ana Seixas, nossa ex-professora, um grande abraço. Cristina Alves, nossa ex-aluna, irmã do Abílio. Marcelo Barbosa, Clécia Melo e Rosane Ribeiro. Muito obrigado por estarem conosco nessa segunda-feira. Muito bem, o nosso Dom João está lá. E o Ivi fazia essas programações. Um belo dia nós estávamos conversando, passamos ali, vindo do centro do Rio, de carro, ele falou: ali, Paulinho, olha quem está ali. Nós estávamos passando ali em frente ao João Caetano. E quem estava ali era Dom Pedro I. Aí o Ivi dizia assim: ué, Pedro I está aqui? Aqui não é a Praça Tiradentes? Pois é. Quer dizer, aí você bota na Praça Tiradentes o descendente da mulher que mandou matá-lo, que deu aquela sentença louca, mandou salgar terreno, mandou cortar o corpo em pedacinhos, espalhar por todo o caminho daqui a Vila Rica. Não é? Outro dia que eu comentei, depois vendo o vídeo, eu vi que eu tinha colocado Tiradentes em Vila Rica. Não, eu tenho foto lá na casa de Tiradentes. Tiradentes está lá em São João del Rei. É o passeiozinho que a gente faz de Maria Fumaça até hoje. Passeio gostosíssimo de ser feito. Você aí que fica pensando em viajar para o exterior, esquece esse negócio. Viaja para o interior. Viaja para a história do Brasil, que é mais importante. Você vai aprender história, vai valorizar a sua nação e vamos observar tudo como está. Tiradentes é um sonho, gente. Tiradentes é uma coisinha assim especial, tombado, patrimônio da humanidade. Mas aí, o coronel Ivi passa ali e diz assim: olha lá, quem está aqui na Praça Tiradentes? Quem está lá é Dom Pedro I. Bom, Dom Pedro I não podia estar na Praça Tiradentes. Mesmo que você estude história, mesmo você verificando que a Praça Tiradentes não é exatamente o local onde Tiradentes foi enforcado, o Largo da Lampadosa era mais para a esquerda, o Ronaldo vai lembrar bem, o Largo da Lampadosa é onde você tem aquele conjunto de prédios, inclusive tem um terreno ali que é estacionamento, quase em frente à Federação Espírita Brasileira. Houve um corte aqui, vou repetir. Ali é onde está realmente o Largo da Lampadusa. Eu já falei isso aqui. Está lá a Igreja da Lampadusa, foi feita por escravos que se salvaram de um naufrágio na ilha de Lampadusa, lá no Mediterrâneo. Isso aí tudo a gente já conversou aqui no nosso papo. Então, muito bem. Essas estátuas estão todas trocadas e mereciam uma atenção melhor das autoridades no remanejamento delas. Mesmo que seja um remanejamento caro. Você pega uma criança, ela olha Dom João, na Praça 15 de Novembro, Dom João... Já estou voltando. Eu botei aqui uma alternância de internet, quando uma trava, a outra entra, por isso demora um pouquinho. Mas a gente consegue tocar, vamos embora. Outro dia travou o programa do Bial, rapaz, na TV Globo. Verdade. Outro dia travou lá o programa do Reinaldo Azevedo na rádio, que ele nem conseguiu voltar. Nós aqui, como somos peixinho pequeno, tá bom demais. Continuando. Então ali o Largo da Lampadusa está fora e Dom Pedro I está lá. Dom João está na Praça 15 de Novembro. Aí, coitado do aluno, ele olha lá, Dom João proclamou a República. Ou não é? O que ele pensa? Aí, uma imagem, para questão pedagógica, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Sim.
Então, você é pedagogo e sabe disso. O aluno visualizou, ele tem uma apreensão maior do que você passou. Até porque a imagem geralmente, nós mesmos que nós vamos dar uma palestra, por exemplo, ou uma explanação de qualquer assunto, a imagem ela vai retratando justamente o que você está passando na sua palestra, na sua verbalização. Então, ela é uma figura que antes já chama a atenção de quem está vendo. Por exemplo, a Praça Tiradentes, será, suposição, que eles queriam fazer uma referência a Tiradentes com a independência do Brasil em 1822? Não sei. Olha só, uma observação minha, não sei. E se foi isso, ainda está muito longe de poder levar a olhar o que você está vendo diante dos fatos para quem ainda não conhece. E está vendo uma outra realidade que não é. E você tem ali um teatro histórico, que é o João Caetano, inclusive onde Dom Pedro fez leitura, claro que não com a arrumação de hoje. Dom Pedro fez leitura da Constituição. Então é um local super histórico que você não se preocupa, rapaz, que a população não se preocupa. Parece que há um interesse muito grande de que você não cultue a sua memória. Memória é para ser cultuada. Você observa lá os Estados Unidos, estou citando os Estados Unidos como exemplo, de como eles são arbitrários em alguns assuntos e como eles são autoritários em outros. Há pouco tempo aí atrás, o comandante das Forças Armadas lá do Exército participou de uma caminhada com Donald Trump, depois veio dizer que ele não estava apoiando o Donald Trump naquele momento. Ele veio esclarecer a sociedade. Como quem diz, se o presidente me demitir, tirar do cargo, botar outro, eu não estou nem aí. O que interessa é a minha honra, a minha integridade. É um pensamento diferente. Muito embora eles sejam o povo que perseguiu negros durante o tempo todo. Aquela menina que faz, que para mim é a grande artista do filme, que trabalhava para Scarlett O'Hara no E o Vento Levou, que era escrava, aquela escrava gordinha, ela recebe a sua homenagem de destaque e não pode receber, porque no teatro onde está sendo comemorada a entrega do Oscar, não admite negro. Bem lembrado. Isso é dos Estados Unidos da América do Norte, após a independência e já no século passado. Não é no século XVII nem XVIII, não. No século passado. Esse vídeo também está na minha página do Facebook, também coloquei. Porque todas as informações que eu vou recebendo, eu vou passando para vocês. Dá uma passadinha lá, dá uma curtida, verifica, bota uma observação, mas vamos discutir, gente. Não sou o dono de verdade, não sou o cara que sabe tudo, pelo contrário, eu assino embaixo do grande Sócrates, quanto mais sei que nada sei. Eu assino embaixo do grande Sócrates, mesmo, porque é como eu me sinto, estou sempre buscando aprendizado, e quanto mais eu busco, mais eu vejo que não sei. Mas muito bem, essa imagem do nosso Rio de Janeiro, do tempo do Império, Dom Pedro II cai dentro das ferrovias com apoio ao Barão de Mauá. E ele faz um projeto que é impecável. Esqueci o nome do cais, daqui a pouco eu me lembro. Sai lá do cais do centro do Rio de Janeiro, para na praia de Mauá, lá em Magé. Lá ele construiu um porto. Nesse porto, o trem entra por cima do mar. Olha que loucura. O trem entra por cima do mar.
Ali ele tem uma rotatória para colocar a composição de ré. A Maria Fumaça entra na rotatória, vira ao contrário, de frente para... Fazer a manobra. de frente para a rotatória, ela não faz manobra, ela só roda no trilho, né? Só e isso. Fica de frente. Tem uma rotatória linda lá em São João del Rei. Tem uma bonitona lá, sensacional para quem gosta de trem verificar. Para subir de novo. E o trem entra de ré no cais. Olhem que loucura. E o vapor que vem do cais, eu acho que é Cais Faruque, não me lembro. Depois a gente complementa. Que vem do cais do centro do Rio de Janeiro para do lado do trem. Olha que luxo, Ronaldo. O vapor para do lado do trem. Você sai daqui e entra aqui. Negócio de louco, rapaz, do Barão de Mauá faz lá. Uma época, olha a época. Nós não estamos falando de hoje, não. Estamos falando de época. Não, hoje já é um luxo. Hoje já é um luxo. Imagine em 1854. Perfeito. Que é onde está o Estrada de Ferro Barão de Mauá. Quando vocês forem ali para Guapimirim, para Teresópolis, vocês passam em cima dos trilhos originais. Eles não foram retirados, simplesmente a rodovia veio cobrir os trilhos com asfalto, que é uma teoria do Lacerda, no Rio de Janeiro, que era muito mais econômico você cobrir o trilho com asfalto do que você retirar o trilho para depois botar o asfalto. Isso é uma teoria que o Lacerda lembrava sempre o quanto ele economizou por fazer isso. Muito bem, 1854. Em 58, surge a nossa estrada de ferro Dom Pedro II. E nesse período já estava pipocando. Já pipocava a ferrovia do São Francisco. Lá no São Francisco nós temos a primeira hidrelétrica do Brasil, que quando os franceses aqui chegaram, os franceses já no período de economia, assumiram lá e jogaram o material todinho da Cachoeira de Paulo Afonso no Rio, destruíram tudo. São situações que vocês mais jovens, por favor, lembrem-se que alguém sofreu muito, envidou esforços para construir alguma coisa. E nós não podemos simplesmente ignorar e jogar no lixo. Hoje nós vamos de trem da Central do Brasil, que é a antiga Estrada de Ferro Dom Pedro II, até Guapimirim. Guapimirim está lá com o trem. Hoje funciona, amanhã não funciona. Respeito nenhum ao transporte público. Respeito nenhum. E Dom Pedro II com respeito máximo ao transporte público lá atrás. Nós éramos a segunda malha ferroviária do mundo. Paulinho. Oi. Só uma observação. Você acredita em alguma retomada ainda? Que nós, eu, você, tantos que estão na nossa idade por aí, ainda a possibilidade de vermos, ou até mesmo de andarmos nos trens, não só de cargas, porque se tornou notório que ficou mais para cargas e para transporte público ficou muito relativo. Então, eu pergunto, você acredita, você ainda tem esperança de ver a via férrea, de fato, para nós? Como eu falei aqui, eu viajei a Campos de Leiturino, eram 7 horas de viagem. Eu viajei, você também já narrou que viajou. Você acredita? Eu particularmente tenho esperança de ainda ver o poder eu público não tenho de fato
Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. E vou explicar para você de forma simples. Bom, gente, está aqui, ó. É o Cais Faruques, exatamente como eu falei. Só que eu acabei de consultar aqui. Escrevia-se com P-H-A-R-O-U-X. É o Cais Faruques. A cabeça do velho pode estar dando umas tropeçadas, mas acerta. Por favor. E quando eu errar, me ajudem. O Cais Faruques, que hoje é a Praça 15. Ali onde tinha o mercado. Aliás, o Luiz Antunes, que está aí, uma vez nós almoçamos lá no Albamar, que é a última torre do mercado, que ficava ali na Praça 15, comemos um peixe lá uma vez, e agora me parece que o mercado, o restaurante simplesmente acabou. Mais um ponto turístico do Rio que vai para o ralo. Então a rede ferroviária começa a se expandir, primeiro com o Barão de Mauá, e depois em 1858, com o nosso querido Ottoni, Cristiano Benedito Ottoni. Ele toca. Vocês, eu falei dos mais novos, talvez não tenham tido o privilégio de subir a Serra das Araras em trilho, e verificar o trabalho de escavação na rocha feito por essa equipe no século XIX. Vocês talvez não tenham nem noção do que era escavar uma rocha. Conta-se até, Ronaldo, que num determinado país aí, eles construíram um túnel e, para adiantar o serviço, começou uma equipe do lado de lá do túnel e outra do lado de cá. Mas por erro de cálculos, não se encontraram. Aí resolveram o problema. Fizeram mão e contramão, né? Você vai por esse túnel e volta pelo... Mas isso é piada, tá, gente? Por favor. Pelo menos que eu saiba. Isso é brincadeira. Gostei dessa. Aí aproveita, não tem problema. Não perde o túnel, não, né? Você sobe por aqui e volta por lá. Isso. Tem um túnel ali que, se não me falha a memória, você fica 3 minutos e meio, quase 4 minutos dentro do túnel. Escuridão total. É o túnel, é o maior túnel férreo do Brasil. Fica aqui na Serra das Araras, feito no século passado. Por favor, gente, vamos... Eu tinha uma namorada em Barra Mansa e a rede ferroviária criou o Barrinha. O Barrinha puxaram a fiação elétrica até a estação de Saudade, caramba, em Barra Mansa. Uma época. E você pegava o Barrinha aqui em Nova Iguaçu e descia lá. Depois acabava o namoro, pegava lá e voltava para cá. De trem elétrico. E o horário? Quando não dormi em Barra Mansa, porque a irmã do meu pai morava lá em Saudade. Tinha horário. Então vejam só, isso aconteceu. Aí você entrou nessa negociata do automóvel, o automóvel entrou em larga escala. É verdade. E você começou a ir para os ônibus, e agora você verificou que esse sistema implantado de ônibus, de vans, é um sistema altamente falho e entrou de sola no... cortou. Eu estou dizendo, minha internet está horrorosa. Mas vamos embora. Quando eu vejo aqui que trava, eu paro de falar e volto depois. Esse problema de você colocar o ônibus, fazer transporte em cima de borracha, como os mais tradicionais falam,
Você, por exemplo, levava para o porto de Sepetiba, novo, lá em Itaguaí, você pegou um período levando em cima de caminhão, rapaz, minério em cima de caminhão. Olha o custo desse minério. Loucura. Então, hoje, a antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, depois Rede Ferroviária, N nomes. Hoje, fica com as mineradoras brasileiras reunidas levando minério. Então, você pega esse trem, vai embora, passa lá por Itaguaí e vai para o porto de minério grande, lá em frente, não chega a Mangaratiba, mas fica lá em frente a Engenheiro Junqueira, um porto enorme, só recebendo navio estrangeiro e tome-lhe minério para o Japão, tome-lhe minério para o estrangeiro. É um sistema que eu não sei qual é a finalidade. Na hora de transportar gente que paga, eu boto ônibus. Na hora de transportar minério para a empresa que lucra muito com a extração do minério no Brasil, aí eu uso o trilho. Alguma coisa não está certa, Ronaldo. Eu acredito, como você disse que acredita ainda, nesse retorno. Eu acredito. Não, sim. Mas esse retorno vem pela total falência do sistema rodoviário. Perfeito, perfeito. Alguém aí que estiver nos escutando agora, vocês veem, Dom Pedro II já entendi isso lá atrás, em 1858. 54, depois 58. Hoje, no século XXI, a turma não entendeu isso ainda por aqui. Atrasado, estamos atrasados. Então você... Atrasado não, retrocesso. É porque você teve o progresso. Você teve e deu marcha ré. Retrocesso. A discussão é essa. Não é que a gente não saiba, a gente já teve. É o ex-rico. Já teve, depois se transformou nessa confusão do Rio aí. Estão aí os processos e as denúncias do Jacó Barata, da questão do ônibus no Rio de Janeiro, do empresário Jacó Barata. As denúncias são dele, o programa aqui não é para denúncia, mas é histórico. O ônibus, esse sistema rodoviário, não está dando certo. Você ia daqui para Paulo de Fronten, você ia daqui para Miguel Pereira, daqui para Vassouras, daqui para Valença, tudo no trem, rapaz. Não, vamos botar uma empresa de ônibus ali para a gente ganhar um dinheirinho. Aí você, de carro, no Brasil, é mais barato que ir de ônibus. Ué, tem alguma coisa errada, Ronaldo. Verdade. Ser mais barato você ir num carro a gás, trabalhar no Rio de Janeiro, do que utilizar o sistema férreo, quer dizer, eu de carro sozinho, fica mais barato do que ir e voltar de trem. Eu não sei, hoje para você ir à Ilha do Governador e voltar, parece que são R$22 de ônibus. Aí você com um carrinho a gás aí, você vai com R$10, com R$12. Isso aí tem que sofrer uma modificação. Não há condição de você continuar com esse sistema. Aí o mais humilde não tinha condição de pagar o transporte. Ah, vamos fazer o Vale Transporte e tira da empresa. A empresa, além de fundo de garantia de INSS, de comida, de tudo, ainda vai pagar o transporte. Não é sério, você não está falando sério. Inclusive, você vê a precariedade. Não tem horário. Não tem horário, não tem nada. Então, eu acredito na volta do sistema ferroviário por isso. Outro dia, a Supervia avisou que não tem condição de continuar trabalhando do jeito que está, porque o que entra de recurso não paga o sistema operacional.
E não me vê ninguém falar aqui que antigamente o trem era cheio. Não acreditem em mim, não. Entre na internet e vejam o metrô em Tóquio, onde você tem funcionário para socar você para dentro do metrô. O vídeo está aí na internet, para todo mundo. O trem está cheio e os caras só empurrando ali. Você já viu esse vídeo no jornal? Interessante. Os caras empurrando, rapaz, você tem que entrar. Tem que botar para dentro. Tóquio. Eu não estou falando de Etiópia, eu não estou falando de Síria, eu estou falando de Tóquio, uma das maiores economias do mundo. Imagina em Tóquio andando em cima de borracha, andando em cima de ônibus. O trânsito é horroroso. São Paulo e vou falar uma coisa, sem medo de errar, sem fazer cálculo. Não precisa ser o valor de passagem do que é hoje, não. Não há essa necessidade de aumentar custo para isso, não. Eu não quero entrar em detalhe, porque a história também fala por si, mas aumentar tanto para o povo a passagem, seja de ônibus, de trem, o que for, como você falou, se de carro está saindo mais em conta, por que aumentar tanto o custo da passagem em relação ao transporte? É o que eu te falei, é o custo. É o custo. Mas vamos deixar isso aí, porque aí a gente entra no lugar comum. Vamos voltar para a história. Aí vejam bem, Dom Pedro II cai dentro do projeto. Quem constrói lá a questão da serra e tudo é o nosso Cristiano Benedito Ottoni. Como sempre, quem toca a ferrovia é a Inglaterra. Por isso que vocês vão encontrar pontes construídas em 1858, perfeitas até hoje. E eram pontes de Lego, né? Eram pontes de Lego. Você quer de 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, você vai montando. Elas são todas montadas, né? Intercaladas. Atravessam rios. E estão até hoje aí. E hoje o Brasil, para quem está nos ouvindo, hoje o Brasil possui uma das maiores tecnologias no mundo na questão de construção de viadutos e pontes. O Brasil, com muita coisa trabalhando contra o engenheiro, ele toca para frente na qualidade. Ele não se submete. Eu lembro aqui em Nova Iguaçu, já que nós estamos aqui, vamos falar daqui. Eu lembro quando aquele viaduto da Barro Júnior, que atravessa a Dutra, estava entalado aí há uns anos atrás, e agora a turma desentalou a construção. Ela começou com Lindbergh, passou pelo governo Nelson Burnier e terminou agora no governo Rogério Lisboa. Não acreditem em mim, se informem, peguem as filmagens. O viaduto foi construído por cima da Dutra sem que se interrompesse o tráfego. Vou repetir. Em Nova Iguaçu, por cima da Dutra, um viaduto um viaduto só, que o outro já existia, continuou sendo a mão de volta. Construiu-se um viaduto sem interromper o tráfego na rodovia Presidente Dutra. Tem tecnologia ou não tem? Eu ficava lá olhando os camaradas pendurados lá, a lona, a proteção embaixo para não cair nada em cima de algum carro ou algum ônibus. Eu ficava lá, parava o carro no acostamento e ficava admirando, porque para mim é uma maravilha. Eu que sou do tempo que o cimento tinha que puxar, você tinha que botar as estacas, aguardar, tinha que desviar o trânsito. Há um tempo atrás, talvez você desviasse o trânsito por dentro de Nova Iguaçu para fazer aquela obra. Ali não se interrompeu o tráfego na rodovia Presidente Dutra. É espetacular, Ronaldo. Por favor,
A você que tem o esporte de chamar todo mundo de ruim, de chamar todo mundo de errado, por favor, estude um pouquinho e observe a nossa realidade. O pessoal não é mole, não, é altamente capaz. Então o Brasil recebe essa informação da Inglaterra, toca o barco e faz esse trecho aqui rápido. E que o contrato foi firmado com o engenheiro Edward Price. Estou lendo aqui, tá? A informação é lida, estou lendo aqui. Porque às vezes eu fico com dúvida no nome, eu tenho que consultar. Edward Price, para a construção da primeira seção de uma estrada de ferro que visava promover, a partir da cidade do Rio de Janeiro, no município chamado Neutro, naquela época, que era a capital, era o município neutro, uma completa integração do território brasileiro sobre trilhos. Esse é o projeto inicial. E ele começa. E as estações são inauguradas e fica faltando Japeri. A de Nova Iguaçu já foi descaracterizada, a de Mesquita e Nilópolis não. Engenho de Dentro já foi descaracterizada. A Central do Brasil continua bonitona lá, como sempre. Só sumiram os objetos todos de metal. Os objetos de metal da Estrada de Ferro Central sumiram todos. As alças daqueles cinzeiros de ferro fundido enormes, aquelas alças eram de metal, desapareceram. As bilheterias eram de metal. É só você animar sua memória, Ronaldo, que você vai lembrar. E você chegava lá, estava o camarada pulindo aquele metal lindo. É verdade, eu lembro. Isso tudo foi pro ralo. Eu não sei quando foi, quando deixou de ir. É o nosso processo de patrimônio histórico indo embora. Mas aí no governo, se não me falha a memória, eu não me lembro se foi no governo Lula ou Dilma, que com a desativação do trem de passageiro geral, eu não sei se foi Dilma ou Lula, que votou uma lei que o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tinha a obrigação de preservar o patrimônio histórico férreo. Depois vocês consultem aí, ou foi governo Lula ou governo Dilma, de manter esse patrimônio histórico férreo, que inclui tudo, inclusive alguns trens. Maria Fumaça, locomotiva diesel. E nós vimos ali, por exemplo, no Engenho de Dentro, onde meu pai trabalhou como engenheiro, para construir um estádio de futebol, que hoje é o campo do Botafogo, destruiu-se o Museu do Trem. Destruiu-se o Museu do Trem, porque era passeio obrigatório dos meus alunos. Eu não morro de culpa. Todos os locais históricos, o pessoal aqui em Nova Iguaçu está falando de São Bernardino e tal, eu sempre levei meus alunos direto lá, dando aula de história no local. Problema nenhum, sempre fiz isso. É bom. E comprovo com fotografia. Sempre fiz isso a minha vida toda. Não é de repente porque estão falando que você vai fazer. Então o IPHAN é responsável. Essa estação lá de Japeri é um marco porque ela é linda. E eu comentei aqui, o Geraldo está aí de testemunha, eu comentei que o nosso prefeito Carlos Moraes Costa, que foi preso no exercício do seu mandato, foi preso porque alegou-se proximidade com tráfico. À época, porque gravaram uma conversa dele com um traficante. Então ele foi preso por associação ao tráfico. O prefeito Carlos Moraes Costa começou o trabalho de se recuperar essa estação. Não tem muito tempo a recuperação, não.
Tá? Não tem muito tempo, não. A Supervia diz que gastou 2 milhões nessa recuperação agora, que pegou fogo uma parte. Mas eu falei aqui no programa, o Ronaldo vai se lembrar, quando eu toquei na questão dos chineses, sim, que o prefeito queria fazer na estação um museu homenageando os chineses. E quase apanhou de um grupo lá de japerienses. Vai homenagear chinês por quê? Chinês não tem nada a ver com isso aqui. Quer dizer, o cara mora no local e não conhece a história. Falha gravíssima, gente. A história sua você tem que conhecer. Não tem jeito. Pena. E a estação foi reformada. Se foi criminoso, se não foi, ficar aqui na internet, botaram fogo, não interessa, não leva a lugar nenhum. O que interessa é ver se a turma lá de Japeri, que é uma das estações mais lindas de todas as ferrovias brasileiras, a foto do bar está aí na minha página, vocês vejam que coisa linda. O garçom de paletó e gravata dentro do bar servindo o cafezinho. Uma coisa linda. Todo em jacarandá. Negócio normal. Eu cresci vendo aquela foto. Meu pai com ela e depois meu irmão mais velho. Eu cresci vendo essa foto. Não precisa ninguém me contar, não. Eu cresci vendo. Esse patrimônio é nacional, mas é principalmente do povo de Japeri. Porque é a estação de Belém. Belém, onde teria nascido o menino Deus nas histórias de época. Então batizou-se Japeri, que é um nome indígena, tá? Não se esqueçam. Sim. O cara diz assim, não, eu não sei o que tem do índio aqui. Eu digo, do índio não tem nada. Do índio não tem nada. Você, por exemplo, no Rio de Janeiro não tem o termo carioca, você não tem o Morro da Tijuca, você não tem Jacarepaguá. Eu não sei, não tem nada não, realmente, aqui nessa região do nosso recôncavo. Você não tem Majepe, você não tem Guapimirim, você não tem Iguaçu, você não tem Cabuçu, Marapicu, tudo isso é invenção minha que eu estou fazendo aqui. Itaguaí também é invenção também. Itaguaí, Itacuruçá, Pedra da Cruz. Muriqui, macaco moleque, rapaz, macaco Muriqui. O Rio dos Macacos aqui em cima, em Paracambi. Cambi é uma espécie de macaco. Por favor, gente. Vamos valorizar o que é nosso. A rua que eu moro também não tem nada a ver. Apiaí. Você entra na Ilha do Governador, rapaz. Ilha. Nome indígena para todo lado. Vamos valorizar, vamos fazer esse esforço. Você viu lá o nome de um local, vamos ver o que é. O que significa esse nome? Vamos estudar para ver o que significa. E vai embora, vai para Itatiaia, vai para onde quiser. O nome indígena continua prevalecendo. Esse nosso papo aqui é só para isso. Não é para ensinar nada a ninguém, mas é para pelo menos dizer, vamos olhar isso aqui, só para lembrar. Nós temos referências. Temos raízes. O índio não deixou nada. Não, você que não sabe. Só deixou. Você pega aí o ramal da praia para Cabo Frio, para onde você for, está lá a presença indígena. Paulinho, me permita, o índio não deixou nada, só o solo que nós pisamos e moramos, são os índios que deixaram esse solo aí para nós. Os índios batizaram toda a região antes. Outro dia eu estava conversando com os alunos, aí uma aluna disse assim, Itapipoca. Itapipoca, o que é isso?
Eu digo, vamos raciocinar. Como é que a pipoca faz na panela? Ah, ela pula. Isso. E ita, em tupi, é o quê? Ah, é pedra. Então é pedra que pula. Aí você observa, outro dia aqui em Seropédica teve um abalo sísmico de 2,5 na escala Richter. Na Paraíba tem um tempão. Aí você observa lá aquela ponta de Natal, né, do Cabo Branco entrando na África. Aí você começa a entender as máquinas da natureza, as coisas da natureza, raciocinando. Mas, gente, 23, 25 já falamos demais. Semana que vem a gente continua. E vamos ficar aqui brigando. Estação de Japeri tem que voltar a ser linda. Ela não foi toda destruída. Destruiu-se um lado da estação de Japeri. Paulinho, nem o vulcão destruiu Nova Iguaçu, né? Mas Nova Iguaçu nem existia, né? Naquela época. Mas está aí a grande... Nem existia. Terra, né? Aliás, você me cobre, Ronaldo, que eu vou mostrar para você, em 1967 para 68, eita ferro, hein? Muito tempo. Eu com um grupo de amigos, alguns ainda estão aí até hoje, praticamente todos, fazendo uma expedição à Serra do Vulcão. Isso aí, ó. Passando pela Serra da Contenda, começando aqui pelo Kwanza, no K11. Isso aí eu tenho fotografado em preto e branco. Muito bom. Tá? Então esse negócio do cara contar a história para mim, eu fico olhando para ele, né? Ele conta, eu fico olhando. Aí você vai num programa, o camarada que está lá, de repente, desavisado, começa a questionar você. Aí você olha e pergunta, será que vale a pena? Eu já parto do pressuposto que não vale a pena. Deixa ele. Ignorante é o que ignora. Então, se ele ignora, continue. Vá se alfabetizar naquele assunto para depois a gente poder conversar. Eu já não discuto. Excelência, suas observações finais. Agradecendo a todos vocês pelo carinho, pela atenção. E um amigo hoje partiu de Covid, um amigão. Eu não vou falar muito que a gente se emociona, isso é natural. E a idade vai chegando, a gente fica muito emotivo. Então eu peço, não por ele só, mas pelos familiares e para todos que já partiram e muitos que ainda estão no hospital pela Covid. Nosso amigo Renato, a família toda, que Jesus os abençoe e o nosso irmãozinho, com certeza, foi recebido, está sendo recebido, como tantos outros que ainda estão partindo ainda por conta da pandemia. Gratidão a todos pelo carinho, as nossas preces permanecem ainda. Que Jesus os abençoe. Amém. Muito obrigado a todos vocês que conversaram conosco. Por favor, estou precisando de crítica. Ronaldo também. Entra lá, critica. Aqui você falou errado, aqui não é isso. Aqui tem mais esse assunto, como o Geraldo já fez, como o Henrique já fez. Não se esqueça, nós precisamos de vocês. Quem nos escuta precisa dessas complementações. Muito obrigado. Não se esqueça daqueles que já foram. Ontem, um patrimônio da cidade, que a nossa querida Mariazinha Braga nos deixou. Com certeza acreditamos, com a nossa fé, que ela não morre, que os nossos amigos que vão para o outro lado não morrem. E eu encerro com a grande frase de Victor Hugo, para quem é mais requintado, mas é o Victor Hugo. Os mortos não morreram, são ausentes. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde, e a todas as famílias que estão passando pela dor da despedida dos seus entes queridos nessa jornada.